tudo bem, galera, com vocês? Estamos aí no mês de setembro. O mês de setembro é o mês da Bíblia, porque, entre tantos meses, o mês de setembro é o mês da Bíblia. Por quê? Dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo. São Jerônimo, ele foi um padre que ele teve aí a missão de traduzir a Bíblia para o latim. Antes disso, a Bíblia ela tinha em hebraico e grego, só as traduções delas. Aí São Jerônimo traduziu para o latim e essa tradução da qual a gente utiliza na nossa Bíblia hoje, tá bom? Então, olha aqui, essa é a minha Bíblia, certo? A Bíblia, ela é um conjunto de livros. Ó, tá vendo? Cada escurinho aqui é um livro. Então, a Bíblia, ela é composta por 73 livros, sendo dividida em duas grandes partes, né? Que é o Antigo Testamento, que se inicia na criação do mundo, e o Novo Testamento, que se inicia na vinda de Jesus para o mundo, tá? Na vinda de Jesus para a Terra. Então, vamos no Antigo Testamento primeiro. O Antigo Testamento, ele é dividido em 4 partes. A primeira é o Pentateuco. Pentateuco, penta, né? Vem de 5. Então, os 5 primeiros livros é o Pentateuco. Ele é tipo, vamos dizer, a raiz da Bíblia, né? Ele fala sobre a criação, onde tem Moisés, a Arca de Noé, Caim e Abel, todas essas histórias, né? Abraão, que é o pai, né, da descendência, né? Todos somos descendentes de Abraão. Então, é aí a raiz da Bíblia, né? Os 5 primeiros livros. Depois do Pentateuco, a gente tem os livros históricos. Por que livros históricos? Os livros históricos, né, eles iniciam aí com Josué. Ele já inicia desde a entrada do povo de Deus na Terra Prometida e vai até quase a época de Jesus Cristo. Então, são histórias vistas por dentro, mostrando a relação entre Deus e o homem. Através de acontecimentos, eles são histórias de um povo que sempre viveu sob o domínio de um império, de algum rei. Mas que apesar de altos e baixos, né, eles sempre tiveram muita fé e muita esperança em Deus, tá? Aí a gente vem no terceiro, que são os livros sapienciais, que é onde tem os saltérios, né? Saltérios são os 150 salmos, tá? Então, os livros sapienciais, eles apresentam a sabedoria e a espiritualidade que foram adquiridas com bom senso, né, e discernimento das situações através de meditação e reflexão sobre a vida. Então, os livros sapienciais, eles são reflexões sobre já os acontecimentos anteriores, tanto no Pentateuco quanto nos livros históricos, tá bom? E aí temos o livro profético. Os livros proféticos já fala, né? São os livros feitos pelos profetas, né? Que tem Isaías, Malaquias, Jeremias, os profetas. Então, ele fala da vida dos profetas e as profecias, tá? Já falando um pouquinho aí da vinda de Jesus. Depois do Antigo Testamento, já iniciei o Novo Testamento, que, como eu disse, começa a partir da vinda de Jesus, né? A partir ali da descendência de Jesus, inicia o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele também é dividido por partes. A primeira parte são os evangelhos. Temos aí 4 evangelhos. O evangelho, ele fala sobre a vida de Jesus mesmo, né? Fala desde o nascimento até a morte de Jesus. Então, ele fala sobre os ensinamentos de Jesus, o testemunho, né? A vida dele mesmo, as pregações de Jesus. Então, temos aí 4 evangelistas, que são Marcos, Mateus, Lucas e João. 4 evangelhos. Então, essa é a primeira parte do Novo Testamento. Aí já tem a segunda parte, o Ato dos Apóstolos. O Ato dos Apóstolos, ele é uma continuação, da vida de Deus, de Jesus. Por quê? O nome já diz, Ato dos Apóstolos. Apóstolos são aqueles que seguem a Cristo. Então, eles continuaram pregando a palavra que Jesus pregava após a morte de Jesus. Então, é o Ato dos Apóstolos, né? A continuação aí, né? Dos apóstolos orientando, evangelizando as pessoas. Depois temos aí as epístolas. Epístolas são as cartas, né? Cartas de São Paulo, tem várias cartas, né? Não só de São Paulo, mas o que mais tem são as cartas do nosso padroeiro São Paulo. Por que cartas? Porque geralmente São Paulo, né, como é um dos principais aí que faz as cartas,
ficava em algum lugar, né, pregava ali, e ele tinha que viajar para uma outra região, até mesmo para pregar, levar a palavra de Deus. Então, ele sempre enviava as cartas dele com orientações, com reflexões para aquele povo. Tanto que essas orientações a gente segue até hoje, né? Por isso que está aqui na Bíblia, certo? Então, depois das cartas, tem aí o Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento, certo? O Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, que é sobre revelações e o plano de Deus para a história e sobre a eternidade, certo? Então, ó, assim fica um pouquinho mais fácil a gente separar. Se alguém falasse pra gente, abre o livro no Evangelho de São Mateus. A gente sabe que o Evangelho fala da vida de Jesus, então está no Novo Testamento. Abre na Carta aos Romanos. Cartas, então a gente sabe que está no Novo Testamento. Apocalipse, então, que nem a gente falou, Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, certo? Então, tudo que não for o Evangelho, o Atos dos Apóstolos, o Apocalipse e as cartas são do Antigo Testamento. Então, vai ser mais fácil, né, pra gente ver, né, pra gente conseguir abrir, porque a gente sabe que um pouquinho pra frente da metade, a gente vai ter o Antigo Testamento. E um pouquinho mais para trás aqui da metade vai estar o Novo Testamento. Então, assim, fica mais fácil para a gente conseguir procurar na Bíblia o que a gente quer. Às vezes a gente tá lá na missa, né? E aí fala a palavra qual que é. Como eu vou achar? Então, se a gente ouvir que é a carta, a gente vai, né? Geralmente, segunda leitura é carta, a gente sabe que tá mais pro final, certo? Então, beijo e até a próxima explicação.